Vamos centralizar aqui. Tá. Okay. Olá, uma boa noite para todos e para todas que estão ouvindo e participando dessa live, a análise do primeiro turno das eleições 2020. Quero acolhê-las, desejar uma boa noite, tá? Inicialmente, fazer alguns agradecimentos, né? Essa conversa, essa live, é uma promoção do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e Arquidiocese de Belo Horizonte, juntamente com o coletivo de Fé e Política, também na Arquidiocese de Belo Horizonte, e o setor social e político da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, todas as instituições ligadas à Arquidiocese de Belo Horizonte. Sabemos que outras instituições também estão retransmitindo essa nossa conversa nessa noite. Eu queria agradecer a todos os parceiros, quero agradecer também aqui ao Ânima PUC Minas, que também nos ajuda nessa parceria, e a jornalista Janaína Gonçalves, que, além de trabalhar na divulgação, é também a responsável pela transmissão dessa nossa conversa. Tá? Quero, logo de início, apresentar para vocês aqui, está do meu lado, o querido amigo jornalista Carlos Lindenberg. O Carlos é muito conhecido aqui nas Minas Gerais, mas como a nossa conversa é transmitida para todo o Brasil, eu vou rapidamente fazer uma pequena apresentação dele, né? O Carlos tem um longo histórico no jornalismo mineiro e nacional, né? O Carlos Lindenberg já trabalhou em revistas, emissoras de TV e rádio de todo o Brasil, né? Então, se eu fosse falar dessa carreira dele, eu ficaria aqui uma boa parte do nosso tempo para apresentá-lo, né? Mais recentemente, o Carlos tem se destacado como um analista político também, porque sempre cobriu a questão da política, não é? Hoje ele trabalha na Rádio Itatiaia, tem lá uma coluna diária, ele também trabalha na TV Bandeirantes, no Jornal Metro, e tem o blog do Lindenberg, uma excelente fonte de comunicação e de debate político, que eu aconselho a todas e todos, né, para que de vez em quando dê uma olhadinha lá. Se a gente quiser saber de notícias quentes aqui das Minas Gerais e do Brasil, e bastidores, inclusive, da política, com comentários exclusivos do Carlos, esse material está todo disponível lá no blog do Lindenberg. Tá? Cuidado que é blog do Lindenberg, porque se vocês colocarem blog do Lindbergh, vai aparecer dos dois senadores lá do Rio. Né? Só ter esse cuidadozinho aí também na hora de fazer essa procura. E também eu tenho a alegria de ter o Carlos, mais recentemente, como companheiro da nossa comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? O Carlos é um dos jornalistas, né, referenciais que compõem a nossa comissão, juntamente com a Berta Macarum, que é outra jornalista, né, Carlos, da melhor qualidade, e que também faz parte da nossa equipe. Queria cumprimentar inicialmente e desejar uma boa noite para você e bem-vindo aqui à nossa sala de conversa, Carlos. Olha, Robson, é um prazer enorme estar conversando com você. Você é uma pessoa muito articulada politicamente, muito articulada socialmente, né? E, ultimamente, fazemos parte da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte. Isso, para mim, é motivo de muita alegria e de muita honra, de forma que a gente está junto aí nessa caminhada, né, observando o dia a dia da nossa política. Eu sou, há muitos anos, como você disse agora há pouco, um observador da cena política, né? Tenho trabalhado há muitos anos, tenho um livro sobre isso, aliás, 2 sobre isso, sobre política, né? Enfim, é um prazer estar com você nessa live, discutindo os assuntos mais atuais, mais pertinentes a todos nós, dos bastidores, inclusive, da política, tanto mineira quanto da política nacional. Obrigado, Carlos. Eu queria, então,
dar um recadozinho para quem está acompanhando essa transmissão. Você pode participar de duas formas. Primeiro, mandando comentários, que a nossa editora Janaína vai exibi-los ao longo da conversa. A gente pede para que o comentário seja frases curtas, né, para que eles possam aparecer aí. Eu até estava brincando com o Carlos, que é bom que seja uma frase curta, mas que nunca seja uma frase grossa, porque é claro que nós teremos uma atenção para que esse momento de conversa seja um momento de conversa civilizado e educado, e às vezes política pode despertar algum tipo de paixão, né? Então, participe com a gente durante a transmissão, mandando seus comentários, né, as suas opiniões. Mas também você pode mandar perguntas, que no finalzinho nós teremos um pequeno tempo para responder algumas das perguntas que vocês irão mandar para a gente durante a transmissão. Então, comentários pequenos serão disponibilizados ao longo da transmissão. Perguntas ficarão mais para o final. Então, Carlos, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Avaliando esse primeiro turno das eleições 2020. Há quase que um consenso, né, entre, digamos assim, os analistas políticos, de que esse primeiro turno ele se caracterizou por uma retomada do espectro político mais conservador, né, que nós tivemos depois de uma eleição muito polarizada em 2018, né, que, digamos assim, os temas apareceram com muita radicalidade, que agora o eleitor parece que, mais preocupado com o cotidiano da sua cidade, resolveu pensar um pouco mais nos problemas locais e menos, talvez, em questões ideológicas. E isso, talvez, tenha resultado numa grande quantidade de eleitos do partido do campo do centro e da direita, né? Não somente, mas desse campo principalmente, né? Eu queria até fazer uma ilustração, dando como exemplo o seu conterrâneo, o prefeito de Montes Claros, né? Que eu acho que talvez é um caso emblemático, Humberto Souto, né? É um senhor de mais de 80 anos, que não saiu de casa para fazer campanha, até porque não podia, né, pelo condicionante da idade, né, que fez uma administração, digamos assim, razoável, cuidou bem da cidade, da pandemia, e que teve 85% dos votos praticamente com a maior tranquilidade. Né? Como é que você analisou esses resultados do primeiro turno, Carlos? Olha, vamos pegar pelo exemplo inicial de Montes Claros, né? Cidade que eu conheço bem, né? E o que aconteceu? O Humberto Souto, que tem uma longa trajetória política, né? Humberto foi vereador em Montes Claros, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi ministro do Tribunal de Contas da União, foi presidente do Tribunal de Contas da União, e o sonho da vida dele era ser prefeito de Montes Claros. Tentou já uma vez, enfim, se elegeu prefeito, fez uma administração muito mais obreira, muito mais urbanística do que voltada para outros aspectos da vida cotidiana da cidade, e conseguiu essa vitória expressiva, né? Com mais de 85% dos votos válidos. Então, mas é um prefeito obreiro, no sentido de administrar a cidade do ponto de vista de fazer obras, mas é uma pessoa correta, não tem nenhuma bobagem na vida dele ali que possa estragar, mas, de qualquer forma, é uma pessoa mais de centro-direita, digamos assim, sem nenhum aqui ataque ao prefeito Humberto Souto, que eu conheço há muitos anos. De qualquer forma, esse resultado, a partir de Montes Claros, mostra exatamente, Robson, na minha visão, aí, modesta visão, que foi isso, o resultado dessas eleições municipais, que tiveram um aspecto menos ideológico, mas ainda assim teve uma carga ideológica muito forte em algumas situações, em alguns momentos, sobretudo no caso de Belo Horizonte, mas não só Belo Horizonte, e mostrou também uma realidade que poucos conseguiam dimensionar. Que realidade é essa? A realidade de que, na verdade,
o presidente da República, o presidente Bolsonaro, que se imaginava que fosse um grande cabo eleitoral, na verdade, não foi um grande cabo eleitoral. Pelo contrário, os candidatos que ele apoiou, praticamente todos perderam, né? E alguns vão perder agora no segundo turno. De forma que tem essa visão dessas eleições municipais. Digamos, uma guinada meio centro-direita, né, como você pontuou logo no início, concordo com você com relação a isso, né, mas com alguns pontos bem de direita mesmo, né, como o caso aí de um vereador eleito em Belo Horizonte, como o caso de um deputado também aí de Belo Horizonte, que disputou a prefeitura, não teve uma grande votação, porque o Alexandre Calil levou de barbada essa eleição de Belo Horizonte. Mas, de qualquer forma, teve esse viés um pouco ideológico. De um lado, uma derrota do presidente Bolsonaro, quando ele apoiou os candidatos, né? E essa guinada ainda um pouco à direita. Eu acho que isso aí, pra você ter ideia, né, Robson? O Partido Novo fez 3 vereadores. Tinha um vereador, passou a ter 3 agora, né? Então, isso mostra esse lado meio enviesado para a direita do resultado das eleições municipais. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses espectros políticos, né? De uma maneira geral. Em primeiro lugar, me parece que os partidos alinhados mais à direita e ao centro foram aqueles que tiveram os maiores percentuais de voto, né? Mas a gente tem que pensar que o espectro político no Brasil ele é bem mais amplo. Então, vamos tentar analisar um pouquinho o que nós estamos... eu não sei se você conseguiu me ouvir, Carlos. Eu estava dizendo que é importante que a gente analise um pouquinho, não somente esse centro-direita, que teve esse espectro do centro-direita, que teve parece que um bom resultado, né, depois dessa avalanche conservadora e ultraconservadora, mas tentar analisar os outros atores, né, do espectro político brasileiro. Então, vamos começar pensando, né, a partir das suas deixas aí, pensando um pouquinho no que nós estamos chamando hoje no Brasil de extrema-direita, né? Aqui em Minas Gerais, nós tivemos o caso não somente do Bruno Engler, né, que tem um discurso alinhado com esse espectro político, né? Ele que teve uma quantidade de votos em torno aí de 10%, e o vereador, o segundo mais votado também, que trabalha com ele, né, com uma quantidade de votos que era uma pessoa desconhecida. Para todos os efeitos, eu acho importante a gente fazer aqui a seguinte análise. Muitos dos analistas políticos têm dito que, no Brasil, nos últimos anos, delineou-se claramente o que a gente chama do espectro da extrema-direita. Mas as pesquisas têm apontado que esse grupo é um grupo em torno de 10% a 15% do eleitorado, né? Se nós formos pensar no bolsonarismo, nós temos esse grupo da extrema-direita, mas tem um outro grupo, que talvez corresponda a alguma coisa também entre 15% e 20%, que são pessoas que quiseram fazer uma experiência diferente, algum antipetismo junto, alguma questão relacionada ao voto neopentecostal e de corporações como militares. Isso consolidaria nesses 30%, 35% do que a gente chama de bolsonarismo. Mas a extrema-direita ela seria mais limitada, então, a um grupo que realmente, né, como a gente diz na brincadeira, saiu do armário, né, nos últimos tempos, e que esse grupo, que é um grupo importante, que deve ser pensado, né, não subestimado, num país como o nosso, se nós pensarmos que nós temos 20% de extremistas à direita na população, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas, a população maior do que muitos países, né? Como é que você analisa esse espectro que hoje está bastante claro, por exemplo, que nós temos visto com aquelas ações de manifestações antidemocráticas, ataques às instituições, pedidos de AI-5. Agora, recentemente, Carlos,
essa questão de tentar questionar as eleições, o TSE. Nesse domingo, nós tivemos passeatas, né? Não só questionando o resultado das eleições, mas, inclusive, pedindo voto impresso. Como é que você analisa esse espectro da política que a gente chama de extrema-direita? Olha, Robson, eu acho que isso começa nas eleições de 2018, ou um pouco antes disso, quando a direita mais radical saiu do armário, para usar uma expressão que você usou aí agora há pouco, saiu do armário e mostrou a sua cara, mostrou a sua face. Né? Essa extrema-direita, em alguns pontos, é bem extremada mesmo, né? Fez toda essa confusão, digamos, de um tempo para cá. Né? Basicamente de 2019 para cá. E isso criou alguns filhotes. Essa extrema-direita criou alguns filhotes que estão aí, pululando por aí. Né? Eu disse agora há pouco, e aí não me custa repetir, pelo contrário, acho que devo repetir, é que o legítimo representante dessa direita mais raivosa, que é o presidente da República, ele apostou fichas aí em 59 candidatos e praticamente perdeu todos eles. Né? E isso, para mim, é um reflexo do que está acontecendo hoje, é um reflexo de 2018. É bom dizer, e volto a repetir, que o presidente da República não é um cabo eleitoral tão forte como se imaginava. E aí vem essa questão que você abordou agora há pouco, Robson, que é o questionamento das eleições municipais. Né? Com essa história levantada pelo próprio presidente da República de que as eleições podem ser fraudadas porque não há o voto impresso. E aí vem essa velha discussão, que não é de hoje, de querer voto impresso. Aliás, não é de hoje, em parte, porque, na verdade, o presidente da República atual ele se elegeu por várias vezes deputado federal sem sequer questionar a legitimidade do seu mandato ou o resultado das urnas. Em nenhum momento isso é discutido. Agora, recentemente, é que está vindo aí esse questionamento do resultado das eleições municipais. Né? Então, isso até é um risco, é um perigo, porque isso acaba afetando muito a questão da legitimidade do voto. Né? E, aliás, é bom que se diga aqui também, Robson, que o voto eletrônico, que foi implantado definitivamente no Brasil em 1996, né, ele veio exatamente para acabar com a fraude eleitoral. Quem tem um conhecimento de política, como modéstia à parte, eu tenho, porque acompanho isso há 40 anos praticamente, sabe como eram as eleições antigamente, sabe como é que eram os votos, eram contados antigamente, como funcionava o mapismo, como é que funcionava a marmita, né? E por aí vai. Então, a urna eletrônica, o voto eletrônico, veio exatamente para combater esse tipo de fraude, que era muito comum até 1996, um pouco antes disso. Então, hoje, quando você ouve esse questionamento ao resultado das eleições municipais, e até há quem pense e acha que isso é uma bobagem, né? Que vai anular essas eleições, isso é uma bizarrice, como disse o presidente do TSE, né, o ministro Barroso. Então, mas de qualquer forma, é preciso que nós, os democratas, estejamos todos atentos para esse tipo de manobra que pode acontecer. Tem inclusive um projeto da deputada Bia Kiss na Câmara para tentar acabar e voltar o voto impresso. Que esse sim, é que facilita a fraude. Tá certo, Carlos. Deixa eu comentar aqui algumas pessoas que estão conosco.
a Lourdinha Miranda, Renata Senhorinha, José Maurício, a Gisele Dantas, a ex-prefeita de Betim Maria do Carmo Lara, a nossa assistente episcopal para a Ação Política, Zélia Castilho, a coordenadora do Movimento Mineiro de Fé e Política, Márcia Sacramento, pastoral da comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, Ânima PUC Minas, o ex-deputado Cláudio Vereza, lá do Espírito Santo, a Tânia Araújo, o diácono Amauri Moura, o André Espínola, a Lourdinha Miranda e tantos outros, e a Terezinha Lode também, lá do Espírito Santo, né? Estão todos aqui, nós estamos, inclusive, lá nas terras capixabas também. Nós falamos um pouquinho, Carlos, sobre a extrema-direita. Agora, uma coisa interessante é nós falarmos sobre o que é direita, o que é centro, o que é centrão. Parece, inclusive, que com os resultados dessa eleição, falar de direita e de centro é uma coisa até boa, está ótimo, então nós agora estamos no centro, né? É a direita civilizada, a gente começa a adjetivar, né, para dizer uma direita democrática. Óbvio, né? Nós temos uma direita liberal democrática e ela foi responsável, uma espécie de tutora da democracia contemporânea. Mas, por outro lado, também, né, essa direita tradicional no Brasil, ela nunca concedeu muito para, digamos assim, os setores mais progressistas, né? Se nós dermos uma lançada de luz há algum tempo atrás, há 4 anos atrás, esse mesmo grupo político do Centrão e do Centro foi o grupo que articulou a tirada do poder da Dilma Rousseff, né? E que esperava, né, logo na sequência, ter os espólios, né, digamos assim, da ruptura ou do golpe, mas foram atropelados pela onda da antipolítica e do discurso anticorrupção do Bolsonaro, que acabou levando as eleições. Mas o grupo que preparava, né, para assumir era um grupo ligado à turma do Michel Temer, do PP, do DEM, né, que articulou toda aquela questão lá parlamentar. Então, como é que fica isso daí? A nossa direita, né, digamos assim, essa direita que ela é tão performática no Brasil, tão cheia de interesses, é uma direita que dá para a gente confiar? Não, acho o seguinte, o primeiro resultado disso aí, o Robson, aliás, eu quero dizer aqui, dar uma mensagem aqui àqueles que estão nos assistindo, né, que sejam bem-vindos. Mas, retomando aqui o assunto, Robson, o que acontece é que nós estamos com essa direita aí, que é conhecida, acabou de sair do armário, a gente sabe agora quem é quem, né? Temos aí a esquerda conhecida, mas temos aí agora uma coisa que, de certa maneira, amainou um pouco aquela crise política tão intensa que nós vivemos até 3, 4, 5 meses atrás, que é a chegada do Centrão ao poder. O Centrão veio aí, a gente fala Centrão, que é um grupo aí de 240 deputados federais, né, que compõem e ajudam a compor a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então, o Centrão, ele chegou com uma espécie de guarda-chuva para o atual governo, para especialmente o presidente Bolsonaro. Com isso, nós tivemos dois reflexos, digamos. Primeiro, é que o presidente Bolsonaro, que era capaz de sair às ruas, quase que liderando manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, a partir do instante em que o Centrão foi anexado à tropa de choque dele, ele não precisou sair fazendo essa pregação tão ostensiva e tão antidemocrática como ele vinha fazendo. De outro lado, né, ele acaba ganhando um guarda-chuva, uma espécie de capa de proteção, porque o Centrão nada passa pela Câmara atualmente, ou daqui para diante, se não for de comum acordo com o Centrão. É evidente que o Centrão
não está lá por acaso. O Centrão está lá para barganhar, porque é o grupo mais fisiológico que nós sabemos. Não foi por acaso que ele foi criado lá atrás por Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi criado exatamente para isso, para barganhar, para tomar coisas do governo, do executivo. Essa foi, inclusive, uma das razões do impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi exatamente porque contrariou a vontade do poderoso, então, Eduardo Cunha. Então, ele está preso em prisão domiciliar, mas está preso, né? Está fora de cena. Mas, então, isso vem, o Centrão nasce aí, com Eduardo Cunha, e vem, né, com o impeachment da presidente Dilma, e dá no que está dando aí, que nós estamos vendo hoje, que é essa espécie de guarda-chuva de proteção ao presidente Bolsonaro, que, por sua vez, sentindo-se protegido por esse Centrão, não participa mais daquelas bravatas, né, que ele fazia, de sair quase que liderando manifestações, né, contra as instituições democráticas. Bom, vamos falar agora um pouquinho das esquerdas, né? Havia uma espécie de canto de sereia, por assim dizer, de alguns segmentos, né, principalmente da mídia, dizendo que depois de 2016, que houve, né, todo um processo de declínio desse campo, e com a assunção dos grupos mais conservadores em 2018, que a esquerda estava praticamente eliminada do cenário político no Brasil. E o que nós vimos é que, primeiro, que nós temos uma esquerda viva, né, não somente com a eleição de grupos, né, de grupos identitários ligados ao PT, PSOL, PSB, PDT, inclusive a Duda, né, que é uma transexual aqui de Belo Horizonte, mas, fundamentalmente, agora, das 54 cidades que vão disputar o segundo turno, nós temos 17, né, disputas com PT e PSOL, nas cidades médias e capitais, né? Destacando, obviamente, São Paulo, com Boulos do PSOL e Belém, né, com Edmilson, destacando, por exemplo, o PT em Vitória do Espírito Santo, também, né? E aqui em Minas Gerais, por exemplo, das 4 cidades que terão segundo turno, Governador Valadares, Contagem, Uberaba e Juiz de Fora, nós temos 2 candidatas do PT, inclusive, liderando a disputa, e as outras 2 cidades, 2 candidatos mais do centro e da direita. Como é que você, com esse cenário, analisa a performance da esquerda? É claro que parece que hoje o PSOL ele desconectou um pouco do PT e está hoje já tentando também um voo mais autônomo. Como é que você vê esse quadro? Olha, Robson, eu vejo o seguinte, quer dizer, diante desses números que você citou aí, né, em que há candidatos da esquerda disputando com o pessoal da direita, etc., eu vejo o seguinte, vamos retroagir um pouco para discutir o seguinte, o que houve, né, lá atrás, quando a presidente Dilma Rousseff sofreu o impeachment, né? Antes disso, é preciso atentar para um detalhe, né? Que o presidente Lula, o então o ex-presidente Lula, na verdade, ele foi impedido, né, de disputar a eleição, condenado que foi pelo Sérgio Moro, que o tirou da eleição, né, e ele teve que lançar o Fernando Haddad, que perdeu para o Bolsonaro. Então, vem daí essa questão mais profunda. Bom, de lá para cá, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas costumam dar hoje uma cara nova para a esquerda, né? Para a gente ficar nesse campo aí. E eu não concordo muito, por exemplo, que o Boulos, lá em São Paulo, seja a nova cara da esquerda. Não é exatamente isso, né?
a esquerda está disputando em outros lugares, está, por exemplo, em Contagem, né? Em Valadares, e por aí vai. Então, eu me recuso a ver essa coisa muito assim, a esquerda perdeu inteiramente o sentido do jogo. Não acho que não é bem assim. Eu acho que a gente está... Há uma disputa por aí. É evidente que eu continuo achando que a direita saiu, de certa forma, fortalecida desses embates aí, municipais, mas eu não vejo assim, de uma maneira tão perversa, a posição das esquerdas, que está na disputa aí nas principais cidades, como você disse aqui, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, em Contagem e por aí afora, né? Certo. Carlos, vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, né, sobre questões mais internas. O governador de Minas foi muito ruim também como cabo eleitoral, o governador Zema, né? Aquilo que se apresentou como novo, a novidade, a gestão, né? Parece que hoje o Novo praticamente disputa uma única prefeitura no segundo turno, que é em Joinville, lá em Santa Catarina. Isso é a primeira questão, é essa liderança. Eu estou fazendo essa pergunta porque é claro que um que ganhou e que muito provavelmente se cacifou para a disputa do governo de Minas em 2022 é o prefeito de Belo Horizonte, né, que conseguiu, primeiro, ter um amplo espectro de aliança política, que vai do centro para a direita e do centro para um pouco para a esquerda. Estou falando do Alexandre Calil, mas é muito interessante que a gente percebe que nós temos ali nessa composição político-partidária, mais de centro e de direita, antigos membros do Tucanato Mineiro. Seu áudio caiu, Robson. Eu estou com um probleminha aqui que de vez em quando o microfone ele trava. Mas eu estava dizendo que há quando a gente analisa, no caso, as eleições aqui de Minas Gerais, né, nós observamos o problema do Zema, que não foi um cabo eleitoral eficiente, né, mas, por outro lado, desperta agora uma nova liderança, que é o prefeito de Belo Horizonte, né, o Alexandre Calil. E eu estava dizendo que o Calil, ele, né, foi um bom gestor da pandemia, tinha uma excelente aprovação da sua administração, tinha baixa rejeição, mas também ele compôs, digamos assim, um espectro político, né, de partidos que o apoiou, muito interessante e consistente, e dentro desse espectro está o PSD, né, que é o PSD também do ex-governador Antônio Anastasia, que trouxe uma dissidência do PSDB para esse grupo político, né? Então, quer dizer, hoje o Calil ele está sustentado numa aliança que é uma aliança de centro-direita, mas não somente, mas que realmente traz outros caciques da política mineira, né, para perto de si. É importante dizer que, além do ex-governador Anastasia, que é do PSD, nós também temos o senador Carlos Viana, que foi eleito também na última eleição do mesmo partido. Como é que você analisa um pouco o fenômeno, digamos assim, Calil, e fazendo uma prospecção para o governo de Minas? Olha, Robson, eu acho que a vitória esmagadora do Calil aí no primeiro turno deu a ele uma condição excepcional para, quem sabe, disputar aí o Palácio da Liberdade numa próxima eleição. Ainda que o governador Zema não tenha ainda se declarado candidato, mas, de qualquer forma, a vitória do Calil no primeiro turno deu a ele uma condição de pleitear essa disputa aí pelo Palácio, pelo antigo, outrora, Palácio da Liberdade, que, na verdade, é o símbolo do poder em Minas, né? Esse negócio de cidade administrativa é uma coisa meio abstrata, digamos, né? Mas o símbolo do poder político em Minas está no Palácio da Liberdade, que, por sinal,
foi abandonado pelo governador Zema, né? O Zema, naquele discurso antipolítico que ele fez aí na eleição passada, ele acabou... primeiro, ele arrendou lá o Palácio das Mangabeiras, né? Primeiro, ele arrendou o Palácio das Mangabeiras, e depois ele parou de ir lá de Palácio da Liberdade, e aquilo lá hoje está... Nem sei como é que está aquilo lá mais. Mas, de qualquer forma, o símbolo do poder em Minas é o Palácio da Liberdade. De forma que Calil, com essa vitória forte no primeiro turno, tem um cacife para disputar o governo do Estado. E não é por acaso que ele colocou como vice dele, agora, o Fuad Numan, que era o secretário da Fazenda dele. Né? Por quê? Porque o Fuad é uma pessoa que é um burocrata. Né? Tem lá seus méritos como um burocrata, mas é um burocrata, e não mais do que isso. De forma que ele não vai criar problema para o Calil, não vai criar sopa para o Calil, assim como o Paulo Lamaque, que era o vice do Calil, chegou a fazer, criando alguns problemas para o Calil. Então, de forma que o Calil sai fortalecido dessa eleição e com possibilidade de disputar o Palácio da Liberdade agora em 2022, que é a próxima eleição aí para o governo do Estado, etc. Então, o Calil sai muito forte disso. Ora, o governador Romeu Zema não fez, na verdade, não elegeu ninguém, né? Ele tinha um vereador na Câmara e agora passou a ter 3, né? Mas por contingências outras, não exatamente por fervor de cada um deles, não. De qualquer maneira, o que se vê é que o Calil se agiganta diante dessa eleição, né? Teve um papel importante na condução da pandemia, se colocando, inclusive, contra a orientação do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Tomando decisões guiadas, digamos, pelo que eles chamavam aí pela ciência, né? E não pela bobagem da cloroquina, etc., de maneira que ele teve essa posição muito firme durante a pandemia, né? Ele tem um carisma também muito forte, né, o Robson? É uma figura carismática. Pode-se discordar dele de uma série de coisas, né? Ele tem problemas sérios pela frente aí. Claro que tem problema. Por exemplo, até hoje não resolveu a questão do Vilarinho, das enchentes do Vilarinho, né? Esse é um problema que ele tem que enfrentar e resolver o mais rápido possível, né? Ele prometeu na campanha passada abrir a caixa preta da BH Trans, também não abriu. Por que não abriu? Deveria ter aberto já. Enfim, essas coisas são problemas, são questões que se levantam e que ele vai ter que resolver, se quiser, efetivamente, disputar o Palácio da Liberdade. Se não quiser disputar o Palácio da Liberdade, tudo bem, vai ficar cumprindo os 4 anos do novo mandato dele. Mas ele saiu fortalecido dessa eleição, né? Ao contrário do Romeu Zema, que não elegeu praticamente ninguém em lugar algum, né? E foi lá, inclusive, agora, participar de uma eleição, lá no segundo turno, em Joinville. Ora, não elegeu ninguém em Minas e vai querer eleger alguém lá em Santa Catarina? Não é possível, quer dizer, é uma coisa absolutamente fora de... mas foi o Partido Novo que chamou, que mandou, etc. Tudo bem, mas não se envolveu na política aqui municipal, não elegeu nem o prefeito dele lá em Araxá. E vai eleger agora, querer eleger lá em Joinville? Quer dizer, é uma coisa inteiramente fora de sentido isso, né? O que eu acho é o seguinte, é que o governador Zema, até agora, ele não entendeu o que significa ser governador de Minas Gerais. Né? Um Estado com a tradição política, né? Com toda essa história política, né? Já deu 6, 7 presidentes da República, né? Se não mais. E aí parece que ele não entendeu ainda a dimensão do que ser governador de Minas Gerais e fica nessa coisa aí, vai para lá, vai para cá e não decide nada. Arrenda o Palácio da Mangabeira, não vai ao Palácio da Liberdade, fica nessa coisa de chove não molha, que, na verdade, o Zema tem uma vantagem, viu, Rob? Vou dizer para você aqui. Ele
por inação dele, ele não incomoda ninguém. E por não incomodar ninguém, ele tem uma razoável aí, um bom status, digamos, aí, nas pesquisas eleitorais. Por quê? Porque não incomoda ninguém. Só isso. Perfeito. Vou cumprimentar aqui mais algumas pessoas: o Cleverson Felipe, Maria Miranda Caldeira, Cida Barroso, o Robson Zanuto, lá de Santo André, em São Paulo, o Paulo César de Souza, e também a nossa queridíssima Maria Séries Espínola Castro, que certamente o Carlos não a conhece, né? É claro que estou falando aqui da esposa do nosso convidado, né? Professora querida da UFMG, né? Aposentada. Mas, Carlos, antes de falar do bolsonarismo, a gente voltar um pouco, né? Porque isso é um tema que ainda está muito, muito presente e que nós ainda não aprofundamos. O que você percebe do que está sendo muito comemorado com o fato de que grupos que nós chamamos de grupos identitários, então a comunidade LGBT, os negros, quilombolas, conseguiram uma performance interessante nessas eleições, e são grupos que estão sendo muito perseguidos, né, por esses grupos de extrema-direita, mas, por outro lado, a maioria desses grupos conseguiram uma boa estratégia eleitoral porque saíram um pouco também dos esquemas dos partidos. Criaram coletivos, fizeram campanhas um pouco fora da máquina e da estrutura partidária, né, que ainda é muito elitista e é muito fechada, é muito endógena, né? Quer dizer, os políticos tradicionais é que são sempre aqueles que disputam cargos. Como é que você, com a sua experiência toda, você vê essa novidade? É uma novidade que veio para ficar? É um sinal de amadurecimento político de uma sociedade que é mais plural e mais diversa, que esses grupos historicamente silenciados, eles estão dispostos a disputar também o poder no Estado? Como é que você enxerga isso? Olha, eu vejo aí como uma novidade alvissareira, viu, Robson? Esses grupos se organizando coletivamente, não é? E atuando, em boa parte deles, mas não todos, fora das estruturas partidárias, né? Criando coletivos, associações, etc. Não por acaso, a campeã, o campeão de votos aqui, a campeã de votos aqui em Belo Horizonte é, é, é uma transexual, né? Coisa inadmissível até pouco tempo atrás. Então, você vê, até me passou aqui o nome dela, mas, enfim, isso é uma novidade, né? E não só aqui, não, viu, Robson? Em várias outras cidades também, esse pessoal conseguiu, através de mobilizações em seus próprios grupos de atuação, conseguir boas votações. De maneira que eu vejo isso como uma coisa nova na política. Aí sim, isso é uma coisa nova na política brasileira. Mais do que o bolsonarismo, etc. Essa é uma novidade. Essa é uma coisa que realmente chama a atenção e nos leva, inclusive, a nós que estudamos, de alguma maneira, esse tipo de atores, né? A estudar um pouco mais o que fazem esses atores e como chegaram e como alcançaram essas posições. Isso aí deve ser estudo, inclusive, do DCP, né? Aí da Universidade Federal de Minas Gerais, porque é uma novidade. Essa é a novidade. Essa é a grande novidade. São esses grupos que acabam elegendo figuras de expressão. Agora, no caso de Belo Horizonte, o Robson, é preciso ver também quem é que a direita elegeu, porque não foi só a esquerda que elegeu. O segundo mais votado, que também passou o nome dele aqui agora, também um radical de direita, né? Então, é preciso a gente atentar para esse lado. Ou seja, a gente continua vivendo esse dilema de esquerda e direita, tá certo? Até porque não se vê nenhuma outra liderança aparecendo nesse meio. Você disse do Carlos Viana,
Tudo bem, mas o Carlos Viana também tem a sua postura um pouco chegada aí para a centro-direita, né? Nós conhecemos o Carlos Viana, inclusive é meu amigo pessoal, então não estou aqui fazendo nenhuma ofensa a ele, não. Pelo contrário, eu estou identificando ele como uma pessoa que tem uma atuação, mas bem chegada um pouco para a direita. De forma que é preciso a gente atentar para esse aspecto mais amplo, embora nós continuemos a vivenciar, que não é de hoje, esse choque permanente entre esquerda e direita. Eu acho que isso é bom ou é ruim, não estou entrando no mérito disso. O que eu acho é que é preciso aparecer alguma coisa nova, porque senão nós vamos ficar eternamente nisso. É esquerda contra direita, é esquerda contra direita. Né? E quando a gente tem outras alternativas, nós vimos agora na eleição municipal que há novas alternativas. Né? Você pode, por exemplo, o caso do Calil. O Calil que é carismático, então é um pouco chegado, uma espécie dele aí, faz parte um pouco lá do Centrão também. Mas, de certa forma, é uma figura nova na política mineira. Né? Saiu agora há pouco tempo para disputar a eleição, ganhou e foi reeleito aqui com uma votação estrondosa. Ou seja, é preciso que hajam novas figuras atuando no espectro político brasileiro. Não é possível que continue, nós continuemos assim, com esse velho estigma, direita contra esquerda. Não que eu seja contra a esquerda, ou seja radicalmente contra a direita. Eu acho que é preciso que haja alguma coisa nova. E quando eu vejo esse pessoal saindo, vereadores, por exemplo, saindo, o próprio Calil saindo da eleição municipal com essas vitórias retumbantes, olha, é de chamar a atenção, e isso nos leva a refletir sobre essas figuras que estão aparecendo no novo cenário político que nós vivemos hoje. Ô Carlos, antes da gente avançar um pouquinho, até queria a sua opinião como um analista que acompanha a política nacional, né, há 4 décadas, que é o seguinte, é claro que tem aí toda uma legislação que tende a diminuir um pouco essa quantidade de partidos que nós temos. Mas desde a Constituição de 88, né, que é uma Constituição que ela foi elaborada meio nos moldes para ser um governo parlamentarista e não um governo presidencialista, né? Você conhece bem essa história, que o peso do legislativo ele é muito importante, né? E essa relação executivo-legislativo nos 3 níveis de governo, município, Estado e União, sempre se caracteriza com um bendito toma lá da cá, com a troca de favores e o que a gente costumou chamar na ciência política de busca da governabilidade. E em nome da busca da governabilidade, né, como diz a história, você começa cedendo com os dedos, depois com as mãos, com os braços e por aí afora vai. Um pouco da história do PT foi assim, né? Que começou com uma aliança um pouco mais restrita, mas que teve, ao longo do tempo, com o desgaste no governo, ter que ir ampliando esse espectro, né? Até, como diz no ditado popular, amanhecer dormindo com o inimigo, né? Quer dizer, o principal articulador da derrubada da Dilma, como o mesmo acabou de confessar num livro recém-publicado, foi o vice-presidente Michel Temer, juntamente com segmentos das Forças Armadas brasileiras, que, diga-se de passagem, tem um histórico golpista desde a proclamação da República, né? Que foi uma intervenção militar e elitista e de intelectuais, né? Em 1889. Então, o que eu queria ver com você é o seguinte, como que é possível, né, a gente pensar uma possibilidade de governos mais democráticos, que sejam mais ao centro, mais à direita ou mais à esquerda, se o tempo todo o chefe do executivo ele tem que negociar com o legislativo e essas negociatas nem sempre elas são republicanas, porque você tem que compor maioria parlamentar, né, maiorias parlamentares para tocar o governo. Como é que você analisa esse dilema nacional, por assim dizer? Olha, Robson, isso nos remete aí a um passado recente, né? Como você bem acentuou. A Constituição de 88, ela trouxe uma série de vantagens,
aqui não vou perder tempo e ficar discutindo esse tipo de coisa. Mas ela trouxe esse chamado presidencialismo de coalizão, né? Que leva a esse tomar lá da cá. Aliás, o Bolsonaro se elegeu presidente da República exatamente com a pregação contra o tomar lá da cá. Agora não, agora ele está realmente nas mãos do Centrão, que vive disso, do tomar lá da cá. Mas ele se elegeu com esse discurso contra o tomar lá da cá. Né? Então, é preciso que, na verdade, apareçam, e aí eu vou repetir o que eu estava dizendo, Robson, apareçam novos atores, novas lideranças para quebrar esse tipo de coisa. Evidentemente, aqui eu não estou longe de mim dizendo da mudança de Constituição, pelo contrário, eu acho que essa Constituição já sofreu N emendas, ela deve ser aperfeiçoada cada vez mais, mas é preciso que haja novos atores, novas lideranças, porque não é possível. Nós estamos ficando velhos, vamos dizer assim, e essas coisas acabam criando dificuldades. Por quê? Porque nós ocupamos, durante todo esse tempo, posições que, às vezes, não cabem mais a nós ocuparmos. É preciso que novas lideranças cheguem para atuar. O problema é que, normalmente, surgem lideranças que não ocupam, com a devida capacidade, digamos, essas posições. Então, nos deixam muito nesse vai lá, vai cá. E aí, nos joga uma hora à direita, uma hora à esquerda. E a gente fica nisso. Não que eu estou aqui pregando contra a esquerda ou contra a direita, não é exatamente isso. Eu estou tentando fazer uma análise aqui de como eu vejo as coisas neste momento. Eu acho que a gente não pode ficar sem novas lideranças, porque essas novas lideranças que vão tirar esse país desse dilema que nós vivemos. Ora à esquerda, ora à direita, e ficamos nesse dualismo, que eu acho que não tem muito sentido mais. Acho que nós temos que sair para novas experiências, novas formas de representação popular. Não podemos ficar mais nesse esquema tão pequeno, para cá e para lá, daqui para lá, de lá para cá. Não, nós temos que sair. Por isso é que eu digo que essas novas lideranças que estão aparecendo aí no aspecto político brasileiro, nacional, são importantes e nós devemos cultivar e incentivar o surgimento de novas lideranças. Olha, que vai ter, evidentemente, que vai ter alguém da direita, vai ter sempre alguém da direita, mas é preciso que também tenha alguém da esquerda, claro, e não ficar apenas na disputa esquerda e direita. É preciso que surja alguém não do centrão, né? Não do centrão. Surja alguém aí da centro-esquerda, por exemplo, que possa fazer esse equilíbrio entre esses dois lados. Porque senão, Robson, nós não vamos sair do lugar. Essa é a verdade. Nós não vamos sair. Nós estamos vendo aí um governo de direita que não sai do lugar. Não consegue sair do lugar. Patina e não sai do lugar. Cadê as reformas prometidas? Todas elas são contra, por exemplo, os trabalhadores. Né? E não é possível continuar fazendo esse tipo de coisa. Ou seja, nós temos que mudar um pouco essa maneira de fazer política no país. Não podemos ficar na mão desse centralismo, desse presidencialismo de coalizão, como bem definiu até um curvelano aqui, marido da Namira Leitão, que passou o nome dele. Enfim, não podemos ficar nesse jogo para lá ou para cá. Temos que arrumar lideranças novas que tragam, não essas lideranças que vêm aí de última hora, esses outsiders que aparecem de 4 em 4 anos, né? Isso não leva a nada, nós estamos vendo isso, não leva a nada. Né? Você vê o governador de Minas atual, expressão tem, né? E por aí vai. Mas nós temos que sair desse dilema, não podemos ficar nesse dualismo de lá para cá. É preciso que surjam lideranças novas, Robson, na minha visão, modesta visão, lideranças novas que nos conduzam a portos mais seguros, porque senão nós vamos ficar andando para trás.
Carlos, tem alguns dos nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a nossa conversa, que estão um pouco preocupados em relação ao governo Zema e sua pauta privatista, né? Sempre a ideia de Estado mínimo, meio que comendo pela beirada, CEMIG uma hora, outra hora Copasa, outra hora BDMG, né? Uma tentativa de sempre transferir para a iniciativa privada alguns setores de políticas públicas. Você acha que agora, nesses 2 anos finais aí, ele terá cacife para pautas como essa, tão caras do povo mineiro, como a CEMIG, Copasa, ele termina essa empreitada, ou você acha que não tem espaço para isso? Olha, o Zema tem um problema sério aí, que é um problema que ele acha que é novo, mas não é. É um problema antigo, que é o problema de fluxo de caixa do governo dele, né? Então, ele tem esse problema financeiro, ele precisa resolver isso. E a maneira que ele acha de resolver isso, até por uma questão, provavelmente uma questão ideológica, né? É privatizar, vender. Vender a Copasa, vender a CEMIG, como está vendendo agora o Nióbio de Araxá, né? Então, essas coisas, realmente, eu acho que isso, ele vai se dar mal com isso. Por que vai se dar mal com isso? Porque na Assembleia Legislativa, por onde tem que passar essas coisas todas, já há uma certa resistência a esse tipo de política privatista do governador Romeu Zema. O Romeu Zema, ele é tinhoso, viu, Robson? Ele não é bobo, não, viu? Ele não tem nada de bobo. Há pouco tempo ele fez um negócio aí, em vídeo, dizendo que ele faz a própria comida dele, que ele come ovo com arroz, coisa e tal. Isso é malandragem pura, viu? Isso é uma coisa muito típica do político mineiro do interior. De maneira que essa privatização que ele está tocando à frente, eu acho que ele não vai conseguir passar isso facilmente, não. Ele pode até vender a questão do Nióbio de Araxá, ele pode até vender o Nióbio, não a mina do Nióbio, mas uma parte do Nióbio ele pode vender, deve vender. Eu acho que vai vender. Mas ele não vai conseguir privatizar a CEMIG. É muito difícil privatizar a CEMIG. É muito difícil privatizar a Copasa. O que ele tem que fazer é se compor. Ele que pediu voto para o Bolsonaro, por exemplo, ele precisaria conversar com o Bolsonaro para ver se consegue aliviar a situação de caixa do governo dele. Por que não vai lá conversar com o Bolsonaro sobre isso? Né? Porque o Paulo Guedes não vai deixar, simplesmente. O Paulo Guedes, que é o czar da economia, não vai deixar ele ir lá tomar alguma coisa do governo Bolsonaro. Mas ele que pediu o voto para o Bolsonaro aqui em Minas Gerais, ele iria lá e conversar cara a cara com o Bolsonaro sobre isso. Né? Agora mesmo nós temos um problema sério aqui, que ali a região de Furnas, né? São 43 municípios, se não me engano, ali que vivem do turismo, ali da caça, da pesca, enfim, da pesca, ali em Furnas, né? Aquela usina multiuso de Furnas. Muito bem, o lago está secando. O lago está secando. E cadê o governador? Para chegar lá, bater na mesa e dizer, olha, peraí, nós temos que resolver isso, não pode. Está secando o lago de Furnas, né? O que eles chamam de o mar de Minas. Não há mar nenhum, porque, na verdade, vai secar. E o governador não toma uma decisão forte com relação a isso. Eu estou citando aqui um exemplo muito, muito especial, muito particular, digamos, porque, na verdade, a coisa é muito mais ampla. Né? Essa questão da questão financeira do Estado é muito mais ampla. Ele tinha que conversar com o Zema e há meios para isso. O país tem condição, o Estado Nacional tem condições de resolver o problema de caixa do governo do Estado, mas não. Só quer resolver se ele vender para a iniciativa privada. Ora, aí vai ser difícil, porque ele não vai conseguir passar, por exemplo, a venda da CEMIG lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não vai mesmo. É muito difícil, eu diria quase que impossível, Robson. Perfeito. Nós já estamos caminhando para o fim, Carlos, mas eu queria ainda aproveitar um pouquinho da sua companhia, porque é o seguinte, não obstante todo esse cenário que nós estamos analisando aqui,
O fato é que nos 2 últimos anos nós tivemos um avanço muito forte e contundente em relação, por exemplo, a tudo que tem a ver com pautas antiambientais, né? Quer dizer, destruição do meio ambiente, o retorno muito pujante de pautas e temas moralistas, principalmente no MEC, que é coordenado por um pastor, o Ministério da Família e dos Direitos Humanos por uma outra pastora. Nós temos, por outro lado, uma tendência muito grande de que corporações que têm interesse numa política ultraliberal de apoio ao Paulo Guedes continue, né, respaldando o governo, não obstante, né, tantas ações que são contra o meio ambiente, políticas públicas, né, eu estou falando tanto de grupos dentro das Forças Armadas, mas o chamado setor financeiro, que tem, digamos assim, o Paulo Guedes, o seu principal representante, né? A gente vê, por exemplo, grupos, setores do agronegócio. Então, quer dizer, a gente lembra, por exemplo, que no início do governo, o Bolsonaro, ele, por decreto, extinguiu uma centena de conselhos, através de portaria, destruiu políticas que estavam sendo construídas nos últimos 30 anos, e coisas dessa natureza. Como é que você vê esse cenário? Porque o que a gente tem a impressão é que nós vivemos uma situação que ela é tão desesperadora, tendo em vista os resultados da pandemia, aumento do desemprego, da miséria. Provavelmente o governo não tem caixa para continuar fazendo transferência de recursos, quer dizer, o cenário futuro ele não é muito promissor. Como é que você vê a situação política do Brasil daqui para frente? Porque se discute eleição, mas às vezes desconectado de todo esse cenário meio que dantesco, né? Como que você vê isso, né? Um governo que ele prima tanto na política externa, né, de se isolar, com discursos inclusive extremistas, quanto em relação à política interna, né, atuando para justamente contentar aqueles poucos grupos econômicos, financeiros que o apoiam. Como é que você vê essa realidade? Olha, eu acho que alguma solução sobre isso, ou a respeito disso, Robson, vai vir de fora. Eu acho que a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos vai causar algum problema aqui no Brasil. Vai causar o problema, não, vai resolver alguns problemas que nós temos aqui. Como você citou, por exemplo, as questões ambientais, né? Agora mesmo, eu estava vendo agora há pouco, um pouco mais cedo, um dos nomes indicados para o conselheiro de meio ambiente do Biden é um ex-candidato à presidência da República. Então, ele vai atuar muito fortemente nisso. E eu acho que isso vai jogar algumas luzes, vai resolver alguns problemas internos que nós temos, como, por exemplo, essa questão ambiental, que não é uma coisa tão simples, não, porque nós temos um governo que se tem uma coisa que se pode chamar de Bolsonaro, ele pode se chamar de cabeça dura, mas ele é coerente. Ele falou exatamente, ele ia desmontar o Estado que nós tínhamos, e ele está desmontando. Portanto, o que a gente pode esperar é alguma coisa que possa vir de fora. Por exemplo, essa vitória do Biden nos Estados Unidos, dos democratas, isso vai causar algum problema aqui no Brasil. Não tem a menor dúvida que isso vai ter uma consequência direta aqui dentro. Não é? De outro lado, você tem uma coisa, e nós não tocamos num assunto aqui ainda, o Robson, e nós estamos caminhando para o final, se não me engano, que é uma coisa fundamental e que nós estamos vivendo hoje, que é a questão do racismo. Né? Essa questão do racismo, nós acabamos de assistir agora o trucidamento de um cidadão negro, né, em Porto Alegre, no Carrefour, supermercado do Carrefour, né, que é uma coisa terrível. E essa questão, né, é questão que não se localiza em Porto Alegre e nem no Carrefour. É uma coisa que está enraizada, a despeito do vice-presidente da República dizer que não há racismo no Brasil. Ora, como não há racismo no Brasil, se nós vemos isso no dia a dia? Não é? Então é o seguinte, eu acho que nós vamos ter alguma solução
vindo de fora. Ou seja, eu quero dizer, trocando em miúdos, as eleições americanas vão trazer uma forte consequência para a administração pública brasileira. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Perfeito, Carlos. Agora, suas expectativas para o segundo turno. O que é que nós temos aí que dá para esperar? Por exemplo, São Paulo, o último Ibope, o candidato do establishment cai um pouquinho, que é o Covas, Boulos numa tendência de subida, ou seja, uma possibilidade de eventualmente ter uma mudança. Você tem algumas situações mais complicadas em Belém, por exemplo, que o PSOL está disputando com um candidato, um delegado da Polícia Federal, mais do campo da direita e da direita mais radical, uma disputa bastante acirrada. Vitória no Espírito Santo, uma disputa muito acirrada também. Em Porto Alegre, você tem uma mudança, digamos assim, o candidato Melo, ele passa a Manuela Dávila, mas, em compensação, em Recife, não é? Nós temos a Marília superando o primo dela numa disputa muito interessante, surpreendente. Como é que aqui em Minas Gerais, né? Também as 4 cidades, como é que é a sua perspectiva em relação ao segundo turno? Olha, a velha disputa, né, direita e esquerda, né, que nós estamos assistindo novamente, né? Nós vimos uma boa parte dela no primeiro turno e vamos ver agora no segundo turno. É um segundo tempo, né, digamos assim, da disputa direita e esquerda, né? E isso eu acho que é difícil a gente fazer uma previsão do que pode acontecer nessas disputas, porque a gente, por mais que acompanhe, né, e o que tem são as pesquisas eleitorais, pré-eleitorais, a gente não tem uma visão muito clara. Você vê, por exemplo, essa disputa de Manuela Dávila, lá no Rio Grande do Sul, né? Não chega de perto, aqui, Contagem, né? Marília Campos. É muito provável que a Marília ganhe aqui. É muito provável que a Margarida Salomão ganhe também lá na Juiz de Fora. Mas isso, a gente só vai ter, de fato, um balanço ao final, porque nós vimos aí no primeiro turno, tivemos no primeiro turno algumas surpresas, né? Como, por exemplo, o fato de que o presidente da República, que achava que era um grande cabo eleitoral, praticamente não elegeu ninguém. Né? Então, isso aí, a gente só vai ter mesmo uma visão, Robson, quando a gente tiver mais aí, estamos aí há uma semana só, né? Um pouco menos disso, do segundo turno, mas só lá na frente vai ter uma visão mais clara sobre isso. Eu estou dizendo, assim, eu não quero me arriscar aqui a um palpite apenas para dizer, pode dar isso, pode dar aquilo. Eu sou muito pé no chão, sou muito cauteloso com relação a previsões. Eu acho que a gente tem que acompanhar, estar atento, estar ligado nas coisas, mas eu não arriscaria dizer que A, B ou C possa ganhar aqui ou ali. Perfeito. E você acha que terminaram as eleições, ainda tem tempo para essas reformas do Paulo Guedes, reforma tributária, ainda tem tempo, né, na dinâmica do Congresso disso ser tocado, ou agora é somente 2021 a depender da recomposição e das forças políticas? Olha, Robson, eu acho o seguinte, o presidente Bolsonaro está com a ideia fixa na reeleição. Essa é uma questão, parece que ele não abre mão. Ele quer continuar essa política de desmonte do Estado que ele vem fazendo já, não é de hoje, né? Desmonte das políticas públicas, etc, etc. E ele vai buscar, de toda forma, a reeleição. O que ele vai fazer para conseguir essa reeleição? Não sei, não se sabe. O que se sabe é que ele está se apoiando no Centrão, e o Centrão é que começa a dar as cartas do jogo, né? Então, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver até que ponto o atual governo, o governo Bolsonaro, pode ceder ao Centrão. Eu acho que vai ceder muito mais do que ele tem cedido até aqui.
Por quê? Ah, você vai dizer assim, mas espera aí, as reformas passam ou não passam? Quais as reformas que devem passar ou não devem passar? A reforma tributária? Tudo bem. Essa reforma tributária vai beneficiar quem, exatamente? Ao pequeno empresário? Ao grande empresário? Né? Você vê... Então, assim, essas coisas a gente tem que ir analisando para e passo, ou seja, a cada momento você tem que debruçar sobre aquele problema para saber para onde vai, porque não se tem certeza de nada. Nem se sabe se o Bolsonaro termina o mandato dele, que há questões pendentes lá no Tribunal Superior Eleitoral com relação a ele. Né? Há a questão do filho dele, o Flávio Bolsonaro. Ou seja, essas coisas todas estão muito emboladas ainda para a gente ter uma visão clara do que pode acontecer daqui a 1 ou 2 anos. Tá certo, Carlos. Eu quero agradecer demais da conta a sua generosidade por ter participado conosco aqui. Nós estamos no Facebook do Nesp com mais de 300 pessoas na audiência, na página da região Nossa Senhora Esperança, mais de 230. Certamente esse número se multiplicará, porque muitas pessoas, às vezes, não podem acompanhar ao vivo, mas passam para os outros, né? Então, a gente consegue atingir um bom público essa nossa discussão. Muitíssimo obrigado, né? Uma boa noite. Espero poder encontrá-lo, né, outras vezes, né? Porque sempre eu sou um telespectador seu no mundo político, com a Vivian Menezes, outra hora te ouvindo em alguma outra emissora, e de vez em quando a gente poder também ter um bate-papo aqui para a formação desse campo ligado à Arquidiocese de Belo Horizonte e à Igreja no Brasil, que também gosta de uma formação política através dessas análises de conjuntura. Muitíssimo obrigado e uma boa noite, Carlos. Muito obrigado a você, Robson. Um prazer estar com você, um prazer estar conversando com você. Você é bem articulado e é sempre um prazer estar. Quando quiser, me convoque, estarei sempre às ordens. Muito obrigado, boa noite. Tá certo, Carlos. Eu vou então terminar essa nossa conversa lembrando aqui da frase da Angela Davis: não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. E isso eu acho que é fundamental no contexto atual, como você bem lembrou. A todos e todas que nos acompanharam, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. A Janaína, que ajudou na transmissão, muito obrigado. E até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Boa noite para todos e todas.